Este segmento de vídeo corresponde à parte B da aula sobre diagramas de Bode da disciplina de Teoria de Controle 2 do Departamento de Circuitos Elétricos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na parte A, nós estudamos os fatores, correspondentes ao ganho, fatores de primeira ordem, tanto no numerador quanto no denominador, fatores integrais e derivativos. Então essa aula é para a gente focar nos fatores quadráticos e também fazer alguns exemplos. Meu nome é André Marcato e meu e-mail está aqui embaixo. Então vamos lá. O fator de primeira ordem, ele é originado por um fator que vai estar nesse formato aqui, na função de transferência de um sistema. Você vai observar um ômega-n ao quadrado sobre s ao quadrado mais 2 QC ômega-n s mais ômega-n ao quadrado. Então vamos relembrar, o que vai acontecer, como é que se posicionam os polos desse sistema de acordo com os parâmetros dessa função de transferência. Um sistema de segunda ordem, ele é caracterizado por dois parâmetros, pelo QC e pelo ômega-n, tá certo? Então vamos ver o que ocorre. Para a gente fatorar o denominador, a gente tem que usar a fórmula de Bhaskara e calcular as raízes aqui do denominador. Então, o que a gente vai ter? O S ele é igual a menos B. Quem que é o B nessa expressão? 2qc ômega-n menos 2qc ômega-n mais ou menos raiz de B ao quadrado. Novamente, 2qc ômega-n, que é o B. Então, vai ficar 4qc ao quadrado ômega-n ao quadrado menos 4ac. Quem que é o A, É 1 e o C é igual a ômega-n ao quadrado. Então vai ser menos 4 ômega-n ao quadrado. Dividido por 2A. O A é 1, então dividido apenas por 2. Daqui a gente tira aqui o S, vai ser igual a menos 2qc ômega-n mais ou menos. Dentro do radicando, a gente vê ômega-n ao quadrado aqui e ômega-n ao quadrado aqui. Então ele pode ser colocado em evidência e pular para fora do radicando. A gente tira a raiz, vai ficar só ômega-n e pula para fora do radicando. O mesmo acontece com 4. Ele também a gente pode colocar em evidência, vai sair do radicando, tirando a raiz de 4 vai ficar 2. Então, como é que essa expressão fica? Vai ficar 2 ômega-n raiz de qc ao quadrado menos 1. Então, o que nós vamos ter aqui? Dividido por 2. O 2, cancela aqui, cancela aqui. Então, a gente pode dizer que o S vai ser igual a menos qc ômega-n mais ou menos ômega-n raiz de qc ao quadrado menos 1. Como que esses polos eles vão se posicionar no plano S? Isso depende muito do QC. Se o QC for maior do que 1, é quando a gente tem um sistema denominado super amortecido. O que vai ocorrer? A gente vai ter uma âncora aqui que vai ser dada justamente pelo menos qc ômega-n. Então aqui está o menos qc ômega-n. E a gente vai somar e subtrair essa constante. Se o QC é maior do que 1, a gente garante que essa constante sempre vai ser real. Então a gente vai ter o seguinte, para um dado valor de QC, a gente vai somar ômega-n, que multiplica raiz de qc ao quadrado menos 1, e vai obter um polo. E vai subtrair o mesmo valor, ômega-n, que multiplica a raiz de qc ao quadrado menos 1, e vai obter o outro polo. O que acontece nesse tipo de sistema? Cada polo desse vai gerar uma resposta transitória desse tipo aqui, menos P2 elevado a t é elevado a menos P1 elevado a t. E aqui vezes o valor do resíduo, correspondente ao polo. Então, o que vai acontecer? Esse polo P1 aqui, que está muito próximo do eixo imaginário, ele vai gerar respostas mais lentas. E esse polo aqui, que está longe do eixo imaginário, gera respostas mais rápidas. Cada uma exponencial, é algo desse tipo aqui. O polo que está mais próximo do eixo imaginário ele vai chegar mais lentamente ao regime permanente. E o polo que está longe do eixo imaginário, que é o caso de P2, ele vai chegar mais rapidamente ao regime permanente.
que vai acontecer na medida que você diminui esse QC até o ponto que ele chega em 1? Então, se o QC ele for menor um pouquinho, mas ainda maior do que 1, a gente vai ter o seguinte, né? Essa distância aqui, ela vai ser diminuída. Aí o P1 vai estar aqui e o P2 vai estar aqui, tá certo? Obviamente que o QC ele vai afetar a âncora, né? Então, na medida que você diminui o QC, você também vai estar chegando a âncora para a direita. Se você diminuir ainda mais o QC, ele vai se aproximar aqui, né? Cada vez mais próximo da âncora. Até na condição limite que o QC é igual a 1. Quando isso acontecer, esse cara aqui vai ser igual a 0. Aí vai ser a situação em que a gente vai ter dois polos reais iguais. Esse sistema a gente chama esse sistema de criticamente amortecido. No entanto, sempre que isso acontecer, que o QC for maior ou igual a 1, a gente vai conseguir transformar o fator quadrático em dois fatores de primeira ordem, né? Basta fatorar a expressão, aí você vai ter dois fatores de primeira ordem. Para efeito de análise em resposta em frequência, a gente já estudou isso na aula anterior, na aula 3A. Aí você constrói o diagrama de Bode para cada fator de primeira ordem e soma os dois. Se a gente quiser observar, né, a resposta transitória de um sistema com QC maior ou igual a 1, a gente vai ter algo desse tipo aqui, né? Imagina que aqui é a saída do sistema e eu aplico nesse sistema um degrau unitário. Quando o QC for 1, o que vai acontecer? A gente vai ter a resposta mais rápida possível. Então aqui você tem um sistema com QC igual a 1. Por isso que ele chama a gente chama esse sistema de criticamente amortecido. Quando você tem um QC maior ou igual a 1, ele também vai para o mesmo estado permanente, só que de acordo com o valor do QC, ele vai atingir o estado permanente de forma mais lenta, né? Então aqui você tem um QC bem maior do que 1, então QC igual a 3, por exemplo, e aqui você teria um QC igual a 1.5, tá certo? Então, de acordo com o valor do QC, a gente vai ter a duração do regime transitório determinada. O que ocorre, então, quando o QC está entre 0 e 1? A gente vai ter o sistema denominado subamortecido. Agora, esse radicando aqui, se o QC está entre 0 e 1, esse radicando ele vai ficar negativo. E aí a gente vai encontrar os polos complexos conjugados. Aqui vai estar P1, aqui vai estar P2. Observe que a âncora continua sendo a mesma, né? A âncora continua sendo em menos QC ômega n. Só que agora os polos eles saem do eixo real e a gente passa a ter polos complexos, tá certo? Nesse caso a resposta vai ser oscilatória. Ela vai ser mais rápida, ela vai atingir o 1 primeiro, né? Só que ela vai oscilar até que ela vai atingir o regime permanente, tá certo? No caso extremo, né, em que o QC é igual a 0, o que vai acontecer com a sua âncora, né, se o QC for 0? Aqui está a sua âncora vai cair aqui. Aí você vai ter ômega n e ômega n aqui para baixo. Então os polos eles vão estar sobre o eixo imaginário. Nessa situação específica, né, o sistema ele vai estar sem amortecimento. Então ele vai se comportar assim, né? Ele vai seguir, né, oscilando indefinidamente. A gente pode observar aqui a resposta de um sistema com QC igual a 2 e ômega n igual a 1. Então a gente está vendo em azul e vermelho as componentes, né, dos dois polos. Essa curva em azul ela refere-se ao polo que está mais distante do eixo imaginário. A gente pode ver que rapidamente, né, ele atinge a estabilidade. É uma exponencial, mas rapidamente ele atinge a estabilidade. Ao passo que o outro polo ele vai mais lentamente, né, crescendo, seguindo a exponencial, até que ele demora 15, 20 segundos para poder atingir o regime permanente, né? Então a resposta do sistema que está aqui em verde, a gente vê que ela só chega em 1, ou bem próximo de 1, em torno de 20 segundos, né? Uma outra observação interessante, né, é o efeito dos resíduos associados a cada um desses polos aí
reais, né? Então a gente tem um resíduo aqui que vai, a gente vê que ele chega no máximo em 1,07, né? E aqui esse outro sinal está sempre pequenininho, né? Ele vai estar em menos 0,07 o tempo todo. Quando a gente passa o coeficiente de amortecimento para 1.2, olha o que acontece, né? O sistema ele começa a ficar mais rápido. A gente vê na curva em verde aqui, ó, que em torno de 12 segundos, 11 segundos, ele já atingiu praticamente o regime permanente, né? Mais difícil um pouquinho você perceber a diferença, né, entre os dois polos, né? Mas mesmo assim, a gente consegue perceber que aqui essa curva em azul, ela está sendo mais rápida, né? A gente vê aqui que ela já atingiu o regime permanente dela, que é em torno de menos 40, em menos de 1 segundo, né? Enquanto que a curva em vermelho, ela demora um pouquinho mais, né, para atingir o regime permanente dela. Mas então a gente percebe que ao diminuir o QC, o sistema ele vai se tornando mais rápido, né? Agora a gente tem um coeficiente de amortecimento igual a 1.01. Então a gente está praticamente igual em 1, né? Olha o que a gente observa, né? Observa, primeiramente, o efeito dos resíduos, né? Então cada um dos polos reais, né, está gerando aqui uma resposta que está esse positivo aqui tendo em 4.06, o negativo em menos 3.06, né, de forma que a soma dos dois me dá a resposta aqui do sistema, que ele vai estabilizando aqui em 1. E agora a gente percebe, né, que ele estabiliza muito mais rápido, né? Por isso que esse sistema ele chama criticamente amortecido. Em 6 segundos, aqui 7 segundos, ele já estabilizou. Só que você está pagando um preço aqui, né, de ter essas componentes mais altas aqui, devido a cada um do efeito, né, de cada um dos polos. Olha que interessante, né? Eu plotei aqui a resposta no tempo, considerando o ômega n igual a 1 e o QC 2. A gente consegue ver claramente o efeito dos dois polos reais, né? Aqui em azul, a gente tem o polo real mais distante do eixo imaginário. Em vermelho, o polo real mais próximo do eixo imaginário. O polo mais distante, o em azul, rapidamente ele atinge, né, o seu regime permanente. Ou seja, é o polo com a resposta mais rápida. Ele segue uma exponencial, mas estabiliza rapidinho. O polo em vermelho, né, que está colado no eixo imaginário, ele segue a exponencial, né, e demora mais tempo para atingir o regime permanente. Como a curva em verde, né, ela é a soma do efeito da curva em azul com a curva em vermelho, o que a gente vai obter, né? Só lá em torno, né, de 17, 18 segundos é que ele vai se aproximar bastante de 1, né? Mesmo assim não chegou em 1, está lá em 0,994472. Um outro aspecto importante é que quando o QC é mais alto, a gente pode ver que os resíduos ficam menores, né? Então a gente pode ver que o valor aqui da curva em vermelho, ela chega lá em 1.06, né? Vai estabilizar em 1.07. A curva em azul, ela vai chegar em menos 0,07. Então quando você pega, né, 1.06, né, 1.07 menos 0.07, aí você chega aqui, né, na curva em verde, né? A curva em verde, ela é sempre a soma das duas, né? A curva em azul com a curva em vermelho. Agora eu reduzi o meu coeficiente de amortecimento para 1.2 e mantive o mesmo ômega n, a mesma frequência natural igual a 1 radiano por segundo. A gente consegue perceber que essa curva em azul, ela continua, claramente a gente vê que ela é mais rápida, né? A gente percebe que menos de 5 segundos, ela estabilizou lá em menos 0,4. A curva em vermelho, ela está mais rápida um pouquinho que anteriormente, né? Mas ela só foi estabilizar em 1.4 em torno ali dos 12 segundos. Quando você soma novamente as duas, aí você tem aqui o 1 da resposta do sistema, né? Então a gente percebe que o sistema, que é a curva em verde, que é a soma da vermelha em azul, ele foi estabilizar mais ou menos em torno de 12 segundos. Ele foi mais rápido que o anterior. Então observe bem, né? Eu diminuí o QC, então diminuiu o coeficiente de amortecimento, então o meu sistema está ficando mais rápido. Então, a gente pode observar que os resíduos eles estão atingindo valores mais altos. No caso anterior, né, esse sinal aqui ele atingia, né, um regime permanente em 1.07, agora ele está atingindo em 1.4. Mesma coisa em azul, né? O resíduo aqui do polo em azul. Ele chegava lá em menos 0.07, agora está chegando em menos 0.4. Agora, para a mesma frequência, ômega n,
igual a 1 radiano por segundo, só que o coeficiente de amortecimento ele está praticamente igual a 1. Eu coloquei o coeficiente de amortecimento igual a 1.01. Olha o que aconteceu. Olha lá, em menos de 10 segundos. Então o sistema está muito mais rápido, né? Então por isso que a gente chama esse sistema de criticamente amortecido. No entanto, né, olha o valor dos resíduos, né? Ele está levando, né, o sinal em vermelho para 11.68, né? E o sinal em azul para menos 10.68. Quando você soma, né, o vermelho com o azul, aí você tem a resposta em verde, que é a resposta do sistema. Mas então a gente pode perceber que o sistema está muito mais rápido agora, né? Quando você colou, né, os polos um no outro. Né? Então o sistema agora está criticamente amortecido porque o QC é igual a 1. Agora a gente consegue ver o que acontece quando o QC fica menor do que 1. A curva em azul ela tem o QC igual a 0.8. Então a gente consegue ver, né, que rapidamente, em menos de 5 segundos, ela atingiu já o valor do degrau unitário, só que ela passou. Ela foi, né, ela passou 1.01, aí depois a gente quase não consegue ver a oscilação, mas depois que ela estabiliza aqui em 1, tá certo? Quando o QC é menor ainda, 0.4, olha o que acontece, ele chega em 1 muito mais rapidamente, né? Só que ele vai ultrapassar bem mais, né? Então ele tem aqui um overshoot de em torno de 9%, né? E depois ele oscila e estabiliza. E se você diminuir ainda mais o QC, né? Aí ele mais rapidamente, o tempo de subida vai ser menor, né? Só que ele vai ter um overshoot ainda maior, depois ele vai oscilar, né, e estabilizar novamente, né? Então sempre que você tem um QC menor do que 1, a gente tem um sistema subamortecido. No caso limite em que a gente tem um sistema com QC igual a 0, a gente tem uma oscilação sustentada, né? Então esse aqui é um sistema sem amortecimento e a frequência de oscilação, né, é exatamente igual ao ω(n), a frequência natural, que é igual a 1 radiano por segundo. Então vamos dar uma limpada aqui no nosso rascunho para a gente poder continuar. A gente precisa agora realizar a análise, né, do comportamento da função de transferência senoidal, que é dada por G de Jω. Para encontrar a expressão da função de transferência senoidal, basta substituir o S por Jω na expressão da função de transferência. Então S ao quadrado, a gente tem Jω ao quadrado, mais 2 QC ω(n) vezes Jω, mais ω(n) ao quadrado. Isso está no denominador, né? No numerador, a gente tem ω(n) ao quadrado. Inicialmente, o que eu vou fazer? Então, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por ω(n) ao quadrado. A gente está fazendo isso só para chegar numa expressão que depois seja mais tranquila da gente desenvolver. Então, ω(n) ao quadrado dividido por ω(n) ao quadrado, a gente vai ter 1 aqui no denominador. Essa expressão, né, dividido por ω(n) ao quadrado, então a gente tem que tomar o cuidado, né, que aqui a gente tem ômega, aqui a gente tem ω(n) ao quadrado. Esse ômega, ele se refere à frequência de entrada do sistema que a gente está variando, né? E esse ômega aqui refere-se, né, à frequência natural do sistema. Então, são coisas diferentes, né? Então, o que a gente vai ter? J ômega sobre ω(n), tudo isso ao quadrado, mais 2 QC. Então, na hora que eu dividir essa expressão aqui por ω(n) ao quadrado, vai cancelar e vai ficar só um ω(n) no denominador. Aí eu vou ficar aqui com ômega sobre ω(n) J. Mais, aqui eu vou ter ω(n) ao quadrado dividido por ω(n) ao quadrado, vai ficar igual a 1. Vou fazer apenas um rearranjo aqui. Aí eu vou ter G de Jω igual. No numerador, vou começar colocando esse 1, mais 2 QC ômega sobre ω(n) J, mais J ômega sobre ω(n) ao quadrado. E aqui no numerador, a gente vai ter 1. Então, essa expressão aqui é a expressão do fator básico quadrático, que a gente vai ter que desenvolver agora. A partir dessa expressão, a gente vai ter que calcular, como a gente estava fazendo anteriormente, o módulo do G de Jω e o ângulo de G de Jω. O módulo vai me mostrar, né, quanto que eu vou amplificar ou atenuar a amplitude do sinal de entrada, e o ângulo de G de Jω, a defasagem angular em relação ao sinal de entrada. Vamos começar
avaliando a expressão do módulo de G de J ômega. A gente deve lembrar que isso deve ser feito em decibéis. Então, o que eu preciso, né? De avaliar 20 vezes log do módulo de G de J ômega. O J ômega está aqui em cima, né? Como é que fica o módulo de G de J ômega? Vai ser o módulo do numerador. O numerador é uma constante, né? Igual a 1. Então, esse módulo vai ser igual a 1. No denominador, a gente tem um número complexo, né? Porque a gente tem uma parte imaginária e uma parte real, que é dada por essa parcela aqui e por essa parcela. Essa segunda que eu destaquei, né, por causa desse j, que elevado ao quadrado ele vira menos 1. Então, como é que isso vai ficar, né? Vai ser a raiz quadrada da parte real, que é 1, devido ao j vai aparecer um menos aqui, ômega sobre ômega n, isso ao quadrado. E tudo isso entre colchetes ao quadrado. Então, isso é a parte real ao quadrado. Mais a parte imaginária ao quadrado. A parte imaginária é 2, que se ômega sobre ômega n ao quadrado. E aqui eu tenho a raiz quadrada. Vamos iniciar, né, avaliando o comportamento assintótico dessa expressão, né? Então, eu tenho aqui, vamos ver o que acontece com o ômega tendendo a zero, em baixas frequências, né? Como que essa expressão do módulo em dB vai se comportar, né? Se o ômega está tendendo a zero, o que vai ocorrer, né? Esse termo aqui some, que ele é muito pequenininho. 1 menos algo muito pequenininho vai preponderar o 1. E aqui também eu tenho um ômega novamente, né? Multiplicando toda a expressão. Como ele está tendendo a zero, isso aqui some. Então a gente pode dizer que para baixas frequências, 20 vezes log do módulo do G de J ômega vai ser igual a quê? 20 vezes log de 1 sobre raiz de 1. Isso aqui vai ser igual a 20 vezes log de 1, que é igual a 0. Ou seja, para baixas frequências, né, 20 vezes log do módulo de G de J ômega vai ser igual a 0. Então, esse é um primeiro resultado. Então, aquela expressão ali, né, que era essa expressão que parecia extremamente complicada, ela foi reduzida, né, para algo extremamente simples. Vamos ver agora o que ocorre com essa mesma expressão quando o ômega está tendendo a infinito. 20 vezes log do módulo de G de J ômega com ômega tendendo a infinito. A gente tem aqui um ômega que está elevado ao quadrado. Esse ômega está tendendo a infinito, né? Então, quando você fizer 1 menos esse número muito grande infinito, e isso elevado ao quadrado, né? E elevado ao quadrado. Então, é como se a gente encontrasse aqui um infinito à quarta. Aqui, o que a gente vai ter, né? Um 2 que se... E aqui vai ficar o quê? Um ômega ao quadrado. O que a gente percebe? Que essa expressão aqui, ela é preponderantemente maior do que essa aqui. Então, a gente começa a fazer essa simplificação aqui, né? E esse 1, ele não vai fazer diferença frente a um número extremamente grande, né? Então, a simplificação vai ser a seguinte, né? A gente vai ter aqui 20 vezes log de... Aqui no denominador, né? O que sobra aqui, né? Vai ficar ômega ao quadrado sobre ômega n ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Raiz. E aqui 1. Então, na hora que a gente olha para esse radicando, né? O que vai ficar aqui? 20 vezes log de 1 sobre ômega ao quadrado sobre ômega n ao quadrado. Isso é igual a quê? 20 vezes log de ômega sobre ômega n, tudo isso elevado a menos 2. Então, isso vai ser igual a 20, ou melhor, menos 40, porque esse menos 2 vem para cá multiplicando, né? Vezes 20 vezes log de ômega sobre ômega n. Ou seja,
Para ômega tendendo a infinito, o módulo de g de j ômega vai ser igual a menos 40 vezes log de ômega sobre ômega n. E aonde que essas duas curvas aqui, na realidade essas duas retas, vão se encontrar, né? Nessa expressão aqui, quando você tiver o ômega igual a ômega n, aí você vai ter menos 40 vezes log de 1. Isso aqui igual a zero. Aí essa curva, né? Essa reta, ela vai se encontrar com essa outra. O que falta a gente avaliar é igual a gente fez lá para um fator de primeira ordem, avaliar a taxa de decaimento por década, né, dessa expressão. É muito simples fazer isso, né? Vamos imaginar que o ômega é igual a ômega 1. Essa expressão vai ser dada por quê? Menos 40 vezes log de ômega 1 sobre ômega n. Se eu tiver uma década acima, então ômega foi igual a 10 vezes ômega 1, o que eu vou ter? Menos 40 vezes log de 10 ômega 1 sobre ômega n. Pela propriedade dos logaritmos, isso aqui pode ser menos 40 vezes log de 10 menos 40 vezes log de ômega 1 sobre ômega n. Essa expressão aqui, né, essa parcela, é igual a de cima. E essa parcela aqui, já que log de 10 é igual a 1, essa parcela é menos 40. Então a gente chega à conclusão que em dB vai haver uma queda, né, vai haver uma atenuação do módulo de g de j ômega de 40 dB a cada década. Se eu analisar uma oitava acima, aí eu vou ter o ômega igual, por exemplo, a 2 vezes ômega 1, aí eu vou ter menos 40 vezes log de 2 ômega 1 sobre ômega n. Então aqui vai ficar menos 40 vezes log de 2 menos 40 vezes log de ômega 1 sobre ômega n. Essa expressão aqui, novamente, é exatamente igual a essa expressão aqui de cima, né? A gente já tinha visto que 20 vezes log de 2 é 6 dB por oitava. Então, menos 40 log de 2, isso vai ser igual a menos 12 dB por oitava. Então, a cada oitava, esse gráfico, né, ele vai decair 12 dB. Agora a gente consegue facilmente fazer o gráfico, né? Olha o que vai acontecer, né? Aqui eu tenho o módulo de g de j ômega em dB. Aqui o eixo das frequências. Para baixas frequências, a gente sabe que eu vou ter o módulo em dB igual a zero. Aqui eu vou especificar a frequência de ômega n, porque aqui as duas curvas se encontram. E depois eu vou observar um decaimento de 40 dB por década. Então, se eu olhar para cá, né? Por exemplo, 10 ômega n, essa reta aqui vai ter decaído, né? O sinal vai ter sido atenuado em menos 40 dB. Se eu olhasse por oitava, o sinal teria sido atenuado em menos 12 dB. Esse ponto aqui é onde as duas assíntotas, né, se encontram. E aqui a gente tem a chamada frequência de canto, né? Só que agora a gente observa um decaimento de 40 dB por década, ao invés de um decaimento de 20 dB por década. E esse decaimento ele começa na frequência de canto, que é igual a ômega n, que é a frequência natural do sistema. A curva em vermelha é uma aproximação assintótica. Se a gente traçar o gráfico dessa expressão aqui, que é a expressão completa, dessa expressão aqui, do módulo de 20g de j ômega, e a gente entrar com a expressão completa do g de j ômega, obviamente, esse gráfico em vermelho aqui vai apresentar um erro. O que vai acontecer, né? Vai acontecer isso aqui, ó. De acordo com o QC, a gente vai ter um pico de ressonância. Esse pico de ressonância vai estar sempre em torno aqui de ômega n. Daqui a pouquinho a gente vai calcular exatamente essa frequência, chamada frequência de ressonância. Vamos validar o que a gente desenvolveu agora no Google Colab, né? A gente tem aqui o programa desenvolvido na aula anterior, na aula 3A, né? E a gente desenvolveu um algoritmo para plotar o diagrama de Bode de fatores de primeira ordem. Eu já deixei preparado aqui para a gente poder implementar
os fatores quadráticos, né, de acordo com os nossos desenvolvimentos. Então o que eu vou fazer? Né? Eu vou copiar esse trecho de código aqui para a gente poder aproveitar o que foi desenvolvido. Então, só marcar aqui, Ctrl C. Agora eu vou inserir um trecho de código aqui e Ctrl V. Uma coisa importante, né, que eu destaco, né, eu vou falar dos fatores quadráticos. Quando você observa uma função de transferência, você tem que separar os fatores, né, de acordo com as formas que a gente apresentou. Né? Então o fator quadrático, ele obrigatoriamente tem que estar nessa forma aqui. Ômega n ao quadrado dividido por s ao quadrado mais 2qc ômega n s mais ômega n ao quadrado. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo que vai fixar isso aí, tá certo? Então inicialmente a gente vai... para traçar a curva real, eu vou usar a biblioteca control. Então eu vou ter que instalá-la. Então para isso eu vou ter que usar o pip install control. A pronúncia correta é control. Vou rodar isso aqui. Beleza, então a partir desse momento todas as classes da biblioteca control estão disponíveis, tá certo? Então, para isso eu tenho que importá-las. Então eu vou colocar from control import asterisco. Quando a gente faz dessa forma, a gente já explicou em aula anterior que todas as funções elas passam a estar disponíveis sem a necessidade da gente ter que digitar control ponto, por exemplo, bode. Quando você usa o asterisco, você pode usar bode simplesmente e ele vai entender que essa é uma função da biblioteca controle. A gente deve evitar usar esse asterisco quando a gente está em conjunto com outras bibliotecas. Né? Isso geralmente é utilizado com uma única biblioteca, que é o caso aqui do control. Porque caso a gente tenha, né, duas bibliotecas com comandos iguais, pode haver alguma sobreposição que vai gerar algum erro, tá? Mas a gente fazendo isso só com a biblioteca control, isso não vai ter problema. Então, a gente vai definir agora o espectro de baixa frequência. Para facilitar a análise gráfica que a gente vai fazer daqui a pouco, ao invés de trabalhar, né, com 5 posições, eu vou trabalhar apenas com 2. Então vou partir de 10 elevado a menos 1 até 10 elevado a 0, e aqui eu vou colocar 2 posições. Então vão ser 2 números logaritmicamente espaçados. Então na realidade você vai ter aqui o 0.1 e aqui 1, que é 10 elevado a 0. Na parte de ômega alto, eu vou colocar de 1 até 2 apenas. Então vai ser 10 e 10 ao quadrado. E eu vou colocar apenas também 2 números aqui, beleza? Vou concatenar os dois vetores, igualzinho a gente fez lá na aula 3A. E aqui eu vou calcular, né, o g de j ômega baixo. Para isso eu vou usar a aproximação agora assintótica, né? Para baixas frequências, a gente sabe que o módulo de g de j ômega em dB vai ser igual a 0. Como eu tenho aqui só 2 posições, eu vou substituir esse 5 aqui por 2 também. E aqui eu vou calcular, para cada ômega alto, eu vou calcular a expressão agora de g de j ômega, né? Usando a aproximação assintótica que a gente fez, que é igual aqui, né? Menos 40 vezes ômega dividido por ômega n. Só que a gente vai considerar esse ômega n 1. Eu vou até colocar aqui essa especificação aqui. Vamos colocar ômega n igual a 1 radiano por segundo. E vamos dizer que o QC vai ser igual a 0.5, tá certo? Então, aqui eu vou colocar dividido por ômega n. Excelente. E aqui eu vou concatenar, né, os vetores de g de j ômega baixo e o vetor de g de j ômega alto para a gente poder traçar o gráfico. Como que vai ser a curva real agora? A gente vai fazer, vou colocar um comentário aqui, utilizando a biblioteca control. Então o que eu vou fazer aqui, né? Numerador é igual a ômega n ao quadrado. Denominador é igual a um polinômio de segundo grau, né? O coeficiente de maior grau vai ser 1. Depois vem o 2 QC ômega n e depois ômega n ao quadrado. A minha função de transferência então vai ser dada por g de s igual a transfer function num dem. Isso tudo a gente viu na primeira aula lá de introdução ao Python. A saída do meu sistema, que vai ser o g de j ômega real, agora ele vai ser dado por quê? Bold gs. O que esse comando vai fazer, né? Ele vai retornar nessa variável g de j ômega real uma matriz com 3 colunas. Na primeira coluna a gente vai ter o módulo de g de j ômega, então é importante a gente saber que não vai estar em decibéis. Na segunda coluna a gente vai ter
a fase e na terceira coluna as frequências para as quais ele calculou cada módulo de G de J ômega e cada fase. Então vamos separar isso aqui, né? Então a gente vai ter a magnitude, que vai ser o G de J ômega real na posição 0. A fase vai ser o G de J ômega real na posição 1. E o ômega novo vai ser o G de J ômega real na posição 2. Por que é importante a gente especificar esse G de J ômega esse ômega novo diferente do ômega que a gente tinha antes? Porque nesse ômega que a gente tinha antes, que a gente fez a aproximação assintótica, a gente tem apenas 4 posições, né? 2 posições desse primeiro vetor e 2 desse outro. Agora, a gente vai, o comando BOD, né, ele automaticamente vai especificar mais valores de ômega para tornar a curva, né, mais confortável de ser analisada visualmente. Então, basicamente, é só isso, né? Então, o que eu tenho que fazer? Isso aqui eu posso apagar. A gente cria essa variável figura aqui, que na realidade vai ser composta de subplots, né? E a gente está ativando o eixo Y secundário. Por enquanto a gente não vai utilizar, porque a gente não calculou fase ainda, né? Aí eu vou adicionar o primeiro traçado, que vai ser o G de J ômega, que é esse cara aqui, né? Que é o assintótico, e no eixo X eu vou ter o ômega. Então essa aqui vai ser a aproximação assintótica. O segundo vai ser o mag, só que aqui eu esqueci de fazer um negócio, né? Porque o comando BOD, ele retorna o módulo de J ômega, mas não em decibéis. Então a gente tem que calcular aqui o mag em dB. É só fazer assim, né? 20 vezes NP log 10 de mag. Então aqui ele faz a transformação para dB. Então eu vou colocar aqui, né? Mag dB, e o x vai ser igual ao ômega novo. Essa aqui vai ser a minha curva real. Vou acertar a escala do meu eixo x para logaritmo, igual a gente tinha feito antes, então não tem nenhuma modificação. Através do update layout, eu vou definir o título do meu gráfico, que vai ser diagrama de Bode, o título do eixo x, que vai ser a frequência em radiano, e o título do eixo y, que vai ser módulo de G de J ômega em dB. Essa parte aqui, calculo o ângulo, por enquanto eu vou deixar comentado. E simplesmente figura.show. Então essa variável minha que lida, né, que trata com a minha figura, eu vou dar um figura.show e automaticamente a figura vai ser mostrada. Vamos ver se vai dar tudo certo. Beleza, né? Então olha o que aconteceu. A gente tem aqui em azul a aproximação assintótica, tá vendo? Então a gente tem duas retas, né, que se cruzam justamente em ômega igual a 1 radiano por segundo, que é a nossa frequência de canto. A curva real, que está em vermelho, olha o que acontece, ela vai ter aqui uma frequência de ressonância, que ocorre um pouquinho antes aqui de ômega n, tá certo? Então a gente consegue perceber claramente como que essa frequência de ressonância se comporta, né? Se eu abaixar um pouquinho o meu QC, então vou colocar aqui um QC igual a 0.2, você vai ver que esse efeito vai ser acentuado. Olha lá. Então agora o pico de ressonância foi ainda maior. O pico de ressonância ele vai se aproximando de ômega n para quanto menor for o QC. Uma condição limite, né, em que você tem um QC muito pequenininho, o pico de ressonância ele vai ser praticamente coincidente com ômega n. Vou tentar baixar mais um pouquinho aqui, ó, colocar 0.05, a gente vai ver que vai ter um pico de ressonância bem alto agora. Olha bem, o pico de ressonância agora foi lá em cima, ele se aproximou ainda mais, né, da minha frequência natural, né, que é a frequência de canto de 1 radiano por segundo. Então a gente consegue perceber como que a curva em azul ela se aproxima muito bem da curva em vermelho, que é a curva real. Obviamente, quando você tem um coeficiente de amortecimento muito baixo, na região da frequência de canto, você vai ter um erro maior. Só que agora em sistemas de segunda ordem, esse erro não vai ser fixo, igual a 3 dB, igual acontece lá no sistema de primeira ordem. Esse erro ele vai depender do coeficiente de amortecimento do sistema, ele vai depender do QC. A gente não pode deixar de destacar o decaimento do módulo de G de J ômega em dB, né? Então aqui na frequência de canto, que é ômega n, deixa eu descer um pouquinho aqui, a gente fez um gráfico ômega n igual a 1 radiano por segundo. Na frequência de canto, a gente tem um módulo em dB igual a 0. Uma década acima, né? Então em 10 radianos por segundo, olha quanto que é o módulo em dB, né? Menos 40. E a gente já percebe que a curva assintótica em azul já está praticamente, né, cravando aqui com a curva real em vermelho. 2 décadas acima,
que é em 100 radianos por segundo, a gente tem um decaimento de 80 dB por década. Então, uma característica do sistema de segunda ordem é que a atenuação do sinal de entrada ela é muito mais forte que o sistema de primeira ordem, né? Então, ele também é um sistema passa-baixa, né? Ou seja, de baixas frequências, né, até o ômega n, ele simplesmente vai transferir a amplitude do sinal de entrada para a amplitude do sinal de saída, porque o módulo em dB está igual a zero, o número correspondente ao módulo dB igual a zero é 1. Então ele simplesmente vai transferir a amplitude do sinal de entrada para a amplitude do sinal de saída. A partir da frequência natural, né, que é a frequência de canto, a gente tem uma atenuação muito severa, né, de 40 dB por década. Então, em 10 radianos por segundo, a gente já tem uma atenuação de menos 40 dB. Então, o sinal, a amplitude do sinal de saída já vai ser muito baixa, né? Então, o sistema de segunda ordem, ele também é um sistema, ele pode ser caracterizado como um sistema passa-baixa. Então, dado um fator quadrático, né, só faz sentido a gente prosseguir na análise como fator quadrático se o QC ou o coeficiente de amortecimento estiver entre 0 e 1, porque ele vai ser um produto, né, de dois fatores complexos conjugados. Caso o QC seja maior do que 1, esse fator quadrático ele pode ser expresso como um produto de dois fatores de primeira ordem, e a gente vai fazer utilizando as técnicas da aula 3A. Inicialmente a gente fez a representação, né, do módulo de G de J ômega em dB, que é dado por essa expressão. Para baixas frequências, né, quando a gente faz a aproximação assintótica, esse módulo em dB vai ser 0 dB, que é uma reta horizontal em 0 dB. Para altas frequências, né, quando o ômega for muito maior que a frequência de canto, que nesse caso é dado pela frequência natural do sistema de segunda ordem, o módulo em dB passa a ser uma reta com inclinação de menos 40 dB por década. Ômega n, que é o ponto de interseção das duas assíntotas, é chamado frequência de canto. E a gente mostrou também que para ômega, né, próximo ao ômega n, vai ocorrer o pico de ressonância, cuja amplitude ela vai ser sempre determinada pelo próprio coeficiente de amortecimento. Então, nesse gráfico, a gente consegue ver a aproximação assintótica, que é essa reta aqui, né, horizontal em 0 dB até a frequência de canto, e depois ocorre a queda de 40 dB por década a partir da frequência de canto. De acordo com o QC, a gente vai perceber a ocorrência de um pico de ressonância, e o nosso objetivo agora vai ser avaliar tanto a amplitude do pico de ressonância, como exatamente a frequência em que ele ocorre, que a gente já percebeu que vai ser próxima de ômega n, que é a frequência natural do sistema. Essa expressão é a do módulo em dB de G de J ômega. A gente tem aqui, né, a parte real do módulo de G de J ômega ao quadrado, mais a parte imaginária do módulo de G de J ômega ao quadrado. Como isso tudo estava no denominador, quando a gente levou para o numerador, surgiu, né, um sinal de menos, que na realidade veio aqui para frente da expressão. A gente já viu que esse gráfico vai ficar mais ou menos assim, né? Aqui eu tenho o módulo em dB, aqui eu tenho o eixo das frequências. Eu vou ter aqui na região de baixas frequências o módulo dB igual a zero. Aqui eu tenho o meu pico de ressonância e depois eu começo a decair 40 dB por década. O que é que eu estou interessado? Em encontrar esse ponto aqui, que é o maior módulo em dB que a gente vai possível, né? Que a gente chama isso aqui de pico de ressonância. E eu quero saber em que frequência que ele ocorre, que é o ômega R, que a gente chama de frequência de ressonância. Obviamente, esse ponto aqui, ele é positivo, né? Para a gente poder encontrar um número positivo, dado que eu tenho esse sinal negativo aqui, a única forma é que toda essa expressão aqui seja o quê? Negativa. Que eu vou estar multiplicando um número negativo por outro número negativo, né? Aí, obviamente, isso vai dar positivo, né? Para que essa expressão aqui seja negativa, o que a gente precisa? O log de um número, ele vai ser menor do que zero se esse número aqui for menor do que 1. Se esse número aqui ele for menor possível, né? Então, na realidade, o que a gente vai querer fazer é minimizar essa funçãozinha que está aqui. Quanto menor ela for,
maior vai ser o módulo em dB. Então o que eu vou fazer para encontrar esse ponto de mínimo dessa função destacada ali, né? Vamos definir uma função aqui chamada g de x igual a 1 menos ômega ao quadrado sobre ômega n ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2 qi ômega sobre ômega n, tudo isso ao quadrado. E o que eu vou querer fazer vai ser minimizar essa função. Para facilitar um pouco a minha vida, eu vou fazer uma substituição de variáveis aqui. Eu vou chamar ômega sobre ômega n de u, fazer todas as operações necessárias e depois eu retorno, né, para as variáveis originais. Então, na realidade, eu vou ter aqui um g de u igual a 1 menos u ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2 qi u, tudo isso ao quadrado. E eu vou querer minimizar g de u. E isso vai acontecer aonde? No ponto que a derivada de g de u em relação a u foi igual a zero. Antes de fazer a derivada, eu vou melhorar um pouco essa expressão, né? U menos u ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que vai dar u à quarta. E aqui eu vou ter 4 qi ao quadrado, u ao quadrado. Então agora fica mais fácil da gente realizar a derivada. A derivada de g em relação a u vai ser o quê, né? A derivada de uma constante vai ser zero. A derivada dessa expressão aqui, né, vai ser o quê? 4u. A derivada dessa expressão aqui vai ser 4 vezes u à terceira. A derivada dessa expressão aqui vai ser 8 qi ao quadrado u. Então a gente pode dizer que a derivada de g em relação a u vai ser, começando pelos termos de maior grau, 4u ao cubo. Aqui a gente tem um termo com u e aqui um termo com u. A gente pode colocar em evidência 2 qi ao quadrado menos 1. Novamente a gente pode colocar o u em evidência, né? Então, juntamente com 4. Então vai ficar 4u que multiplica u ao quadrado mais 2 qi ao quadrado menos 1. A partir daqui, a gente já pode calcular os pontos, né, que resultam na derivada de g de u igual a zero. Quais são eles, né? Então, quais pontos, né, quais valores de u que satisfazem essa equação? O primeiro deles é u igual a zero. O segundo deles vai ser u ao quadrado mais 2 qi ao quadrado menos 1 igual a zero. Aí aqui eu vou ter o u, ele pode ser igual a mais raiz, né, de 1 menos 2 qi ao quadrado. E a gente pode ter o u igual a menos raiz de 1 menos 2 qi ao quadrado. Esses três pontos aqui satisfazem, né, a minha equação, né? Então, para esses valores de u, eu vou ter a derivada de g de u igual a zero. Agora eu posso voltar para minha variável original, né? A gente tinha definido que u é igual a ômega sobre ômega n. Então, quais são as minhas soluções, né? Eu vou ter ômega igual a zero, eu vou ter ômega igual a ômega n sobre 1 menos 2 qi ao quadrado e ômega igual a menos ômega n raiz de 1 menos 2 qi ao quadrado. Então essas são as minhas três soluções. A gente percebe que essa solução aqui e essa solução, elas devem ser desprezadas, né? Pois o gráfico do módulo em dB não passa por esses pontos aqui, né? A gente não tem frequência nem negativa e nem frequência igual a zero. Então a solução que a gente está buscando é essa aqui, né? A frequência de ressonância vai ser ômega r igual a ômega n, que multiplica 1 menos 2 qi ao quadrado. Nesse ponto aqui é que vai ocorrer o pico de ressonância que a gente estava buscando.
A gente percebe aqui que para essa equação ser viável, você tem que ter 1 menos 2qc ao quadrado maior do que zero. Ou qc ao quadrado menor do que meio. Se a gente fizer um gráfico rápido aqui do qc ao quadrado, então está aqui o qc ao quadrado, ele vai ser algo desse tipo aqui, né? Se eu destacar o ponto meio, o que vai acontecer, né? Quando que o qc ao quadrado vai ser menor do que meio? A gente destaca, né, essa região aqui, né? Então, para todos esses pontos, né, o qc ao quadrado vai ser menor do que meio. Então, a gente vai ter aqui um qc máximo e um qc mínimo. Só que não tem sentido você falar em coeficiente de amortecimento negativo. Então, o qc, na realidade, ele tem que ser menor do que raiz quadrada de meio, ou qc tem que ser menor do que 0,707. Ou seja, só tem sentido a gente falar em pico de ressonância e frequência de ressonância se o coeficiente de amortecimento for menor do que 0,707, como a gente pode ver no slide a seguir. Muito bem, né? Olha aqui o qc, ou coeficiente de amortecimento 0,1. A gente observa um pico de ressonância, né? Para o coeficiente de amortecimento 0,2, também o mesmo para 0,3. Na medida que o coeficiente de amortecimento ele aumenta, o pico de ressonância ele diminui, né? Quando a gente olha, né, para o coeficiente de amortecimento 0,7, olha o que acontece. Já não ocorre mais o pico de ressonância, né? Porque só vai haver o pico de ressonância para o coeficiente de amortecimento maior do que 0,707. Quando você tem, né, o coeficiente de amortecimento igual a 1, é o caso do sistema, né, criticamente amortecido, como a gente viu anteriormente. Então, essa expressão aqui, ela resulta, né, na frequência em que vai ocorrer o pico de ressonância. Se você quiser calcular o valor do pico de ressonância, basta substituir o valor de ômega-r nessa expressão, né? O ômega aparece aqui, né? E aqui. Vamos fazer. E vai ter sempre a facilidade, né? Porque como tem ômega-n na expressão de ômega-r, sempre vai cancelar com os ômega-n que está nessa expressão, né? Como é que vai ficar aqui? O módulo em dB vai ser igual a menos 20 vezes log de. Aqui você vai ter 1 menos 1 mais 2 qc ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2 vezes qc, novamente vai cancelar o ômega-n com ômega-n, né? Aqui vai ficar 1 menos 2 qc ao quadrado. Tudo isso aqui ao quadrado, raiz disso, né? Então, aqui, né? O 1 cancela, aí você vai ter 4 qc à quarta, mais, aqui você vai ter 4 qc ao quadrado, que multiplica 1 menos 2 qc ao quadrado. Então, como é que fica essa expressão? 4 qc à quarta, mais 4 qc ao quadrado, menos 8 qc à quarta. Seguindo, né? Isso aqui vai ser igual, né? Pegando essas duas parcelas aqui, menos 4 qc à quarta, mais 4 qc ao quadrado. Colocando em evidência o 4, né, e tirando a raiz, aí você vai ter 2. O qc ao quadrado também dá para colocar em evidência e tirar a raiz, 2 qc, que multiplica 1 menos qc ao quadrado. Então a gente pode dizer que o pico de ressonância ele vai ser dado justamente por essa expressão aqui, né? Menos 20 vezes log de 2 qc, 1 menos qc ao quadrado. Então essa aqui é a expressão do pico de ressonância. Aí facilmente, né, a gente consegue ver, olhando para essa expressão aqui, por que quanto menor for o coeficiente de amortecimento, maior vai ser o pico de ressonância, né? Porque o operando aqui do logaritmo, ele vai diminuindo, né? Aí você vai encontrar um logaritmo, né, com um valor negativo muito alto, que multiplicado aqui por esse menos, você vai obter um número positivo, né? Então, quanto menor for o coeficiente de amortecimento, maior vai ser o pico de ressonância. Na condição limite, né, em que
o coeficiente de amortecimento é igual a zero, muito próximo de zero, você vai ter um pico de ressonância infinito, né? E exatamente na frequência ômega n, porque nessa expressão de cima aqui, a gente consegue ver, né, que quando o coeficiente de amortecimento é zero, a frequência de ressonância é exatamente igual ao ômega n. Esse slide é muito interessante para a gente avaliar o impacto do coeficiente de amortecimento no pico de ressonância. Nesse eixo, a gente tem a frequência do sinal de entrada, só que normalizada por ômega n. Aí aqui a gente pode verificar, né, que sempre o pico de ressonância ele vai ocorrer num ômega r que é relativamente próximo a ômega n, né? Quando você tem um coeficiente de amortecimento baixo, a gente percebe, né, que o pico de ressonância ele é bastante alto, né, ele é bem elevado. Na medida em que você caminha nesse eixo aqui e aumenta o coeficiente de amortecimento, a gente percebe, né, uma redução no pico de ressonância, né? Até o momento que o pico de ressonância em dB ele não vai passar de zero. O maior valor, né, do módulo de G de J ômega em dB ele vai ser igual a zero, né, como a gente consegue observar nessa figura. Excelente! Exauridas as discussões sobre como avaliar o comportamento do módulo de G de J ômega para fatores quadráticos, chegou a hora da gente verificar como que é o comportamento do ângulo de G de J ômega para fatores quadráticos. Vamos lá, né? Dado que a gente já conhece a expressão de G de J ômega, a gente tem, né, no numerador uma constante real, né? O ângulo, obviamente, vai ser igual a 0 graus, tá certo? E no denominador, a gente tem um número complexo. Então, como está no numerador, o ângulo ele entra subtraindo, né? E que ângulo é esse, né? Menos arco cuja tangente é a parte imaginária. A parte imaginária está muito bem definida, né? É essa aqui. Então, a gente vai ter 2 QC ômega sobre ômega n. E a parte real, ela vai ser dada por quê, né? 1 menos ômega ao quadrado sobre ômega n ao quadrado. Esse sinal menos aqui apareceu por quê, né? Porque a gente tem esse j elevado ao quadrado, né? Então, isso fez com que essa parcela aqui fosse considerada na parte real, né? Então, por isso que apareceu esse menos ômega ao quadrado sobre ômega n ao quadrado. O que a gente precisa fazer agora? Análise assintótica, né? Eu vou considerar 3 situações. Primeira situação, o ômega tendendo a zero. Segunda situação, o ômega igual a ômega n. E a terceira situação, o ômega tendendo ao infinito. Então, o que vai acontecer quando o ômega estiver tendendo a zero? Ou seja, eu estiver na região de baixa frequência. O ângulo de G de J ômega, ele vai ser dado por quê, né? Menos arco, cuja tangente é... O que eu vou ter no numerador? Zero, né? E o que eu vou ter no denominador? Essa parcela aqui vai para zero, vai sobrar só 1. Olhando o círculo trigonométrico, né, a gente observa o seguinte, né? Que eu tenho a parte imaginária igual a zero, bem pequenininha, e a parte real igual a 1. Então, isso me resulta, né, nesse vetor aqui, né? Isso é um ângulo praticamente igual a zero. Então, na região de baixa frequência, o ângulo de G de J ômega vai ser igual a zero. E o que acontece quando o ômega for igual a ômega n? Olhando para essa expressão, né? Aqui vai haver um cancelamento, vai sobrar só o QC. Então, eu vou ter menos arco, cuja tangente é 2 QC. E no numerador, o que a gente vai ter, né? Um novo cancelamento. E aqui eu vou ter o zero. Então, novamente, né? Olhando o círculo trigonométrico, o que a gente vai observar, né? A parte imaginária ela está muito grande e a parte real pequenininha. Então, isso gera, né, um ângulo de 90 graus. Devido ao sinal negativo, né? Então, isso aqui vai ser igual a menos 90 graus. E o que vai acontecer quando eu tenho o ômega tendendo a infinito? Então, o G de J ômega,
agora eu estou olhando para a região de alta frequência, né? Vai ser menos arco cuja tangente é. No denominador, a gente observa o seguinte, né? Essa parcela aqui é enorme, muito grande, né? E essa parcela aqui é muito pequena frente a ômega sobre ômega n ao quadrado, né? Então, esse 1 aqui ele pode ser desprezado. Então, a gente vai ter aqui 2 que se ômega sobre ômega n, e aqui eu vou ter menos ômega ao quadrado sobre ômega n ao quadrado. Então, vai haver um cancelamento aqui, né? E aqui também. Então, isso vai ser menos arco cuja tangente é. Em cima, eu vou ficar com 2 que se. Embaixo, no denominador, eu vou ficar com menos ômega sobre ômega n ao quadrado. Menos ômega sobre ômega n. O que vai acontecer, né? Então, aqui no numerador eu tenho um número finito e no denominador eu tenho um número igual a menos infinito. Então, olhando para o círculo trigonométrico, eu vou ter uma parte imaginária aqui, positiva, e uma parte real muito negativa, né? Enormemente negativa. Isso gera um ângulo dado por 180 graus. Como tem o sinal menos na frente do arco tangente, né? A gente tem aqui menos 180 graus. Agora a gente está em condições de fazer o gráfico do ângulo, né? Aqui a gente tem o eixo das frequências. Aqui eu tenho o eixo do ângulo de G de J ômega. Vamos marcar aqui a minha frequência de canto, que é ômega n. Na frequência de canto a gente viu que esse ângulo ele vai ser igual a menos 90 graus. E na região de altas frequências, né, esse ângulo vai ser igual a menos 180 graus. Então o comportamento ele vai ser assim, ó. Região de baixa frequência, ângulo igual a zero. Em torno de ômega n, ângulo menos 90. Região de alta frequência, ângulo igual a menos 180. Será que o coeficiente de amortecimento impacta o traçado desse gráfico? Vai impactar sim, né? Então a gente vai ter diferenças aqui nesse S, né? De acordo com o valor de Qi. A forma como, né? Na medida que você aumenta a frequência, você transita, né, para o menos 90 e para o menos 180, isso vai ser impactado pelo coeficiente de amortecimento. Nesse slide a gente consegue validar o comportamento do ângulo que representa a defasagem angular entre o sinal de entrada e o sinal de saída, que é dado pelo ângulo de G de J ômega. Então ele começa sempre no zero, né, e vai para o menos 180. Então, em verde aqui, eu tracei para o caso de Qi igual a 0,1. Então a gente vê que essa angulação aqui, nessa transição, é feita de forma bem mais abrupta, né? Se eu tenho um Qi maior, eu vou fazer em vermelho aqui, né? A gente vai ter essa transição realizada de forma mais suave, tá certo? Então esse aqui é para o caso em que eu tenho Qi igual a 1. Ou seja, o coeficiente de amortecimento, ele não vai impactar na análise assintótica, né? Porque sempre em baixas frequências a gente vai estar em próximo de zero. Em altas frequências, próximo de menos 180 e na frequência de canto, em torno de menos 90, né? Mas a forma, né, como é realizada essa transição entre esses valores assintóticos vai ser impactada, sim, pelo Qi. Muito bem, né? Então nosso programa estava traçando o módulo de J ômega, tanto a aproximação assintótica, que é a curva em azul, quanto a curva real, que é a vermelha, né? Essa curva real ela foi traçada utilizando o comando BOLD da biblioteca Control. Vamos achar o comando BOLD aqui. Beleza, né? Tá aqui. A gente definiu a nossa função de transferência, né? O numerador, o denominador, o G de S, né? Ele é obtido através do comando TF. Na hora que você coloca os coeficientes do numerador e os coeficientes do denominador, ele vai armazenar nessa variável GS aqui uma função de transferência. E esse comando, né, que vai fazer o diagrama de Bode, né? Vai calcular o diagrama de Bode. Ele vai armazenar nessa matriz G, J ômega real 3 colunas. A primeira coluna, que a gente acessa através da posição 0, vai guardar a magnitude. Aqui a gente fez só uma transformação, porque a magnitude ela não estava em dB, a gente transformou em dB. Na segunda coluna, que a gente acessa através da posição 1, a gente tem os ângulos de fase.
e as frequências para as quais ele calculou tanto a magnitude quanto os ângulos de fase são armazenados nesse vetor ômega novo. Então o que a gente tem que fazer é simplesmente traçar, adicionar, né, um trace com esses dados. Onde estava comentado aqui, eu vou só apenas descomentar agora, né? Essa linha do φ, a gente não precisa mais, né? Que eu não vou calcular mais, né? O comando bode já fez isso para mim. Vou descomentar essa linha, onde está o meu eixo x aqui, ele vai ser o ômega novo, e o φ vai ser o fase que eu acabei de calcular, né? E a gente vai dar apenas um figura.update, né? Para a gente colocar um título pro eixo y, né? Que vai ser o ângulo de g de j ômega. E uma coisa que a gente fez aqui na linha de cima, né, foi dizer que eu quero traçar esse segundo trace com referência no y secundário, né, no secondary y. Então vamos ver o que vai acontecer. Tá lá, né? Tá resolvido, né? Então ele conseguiu em verde, né? A gente consegue verificar, né, como que tá como se comporta o ângulo. Como a gente colocou um QC muito pequenininho, né? A gente vê esse declive aqui, né, da curva em verde, né, muito acentuado, tá certo? Se a gente voltar aqui acima um pouquinho, né, e aumentar o QC, se eu colocar ele, por exemplo, igual a 1.2, a gente vai ver que esse declive vai ser mais ameno. Tá lá, né? É o que a gente está observando. Uma outra coisa que a gente observa aqui no eixo Y é que o ângulo está em radiano, né? Se eu quiser transformar para grau, basta multiplicar esse vetor fase, né, por 180 e dividir por π. Então agora ele vai ser mostrado em graus. Tá lá, né? Então a gente percebe que ele começa, né, baixas frequências, a gente tem um ângulo de fase aproximadamente igual a zero. Quando nós estamos na frequência de canto, que nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente está considerando o ômega n igual a 1 radiano por segundo, o ângulo ele é exatamente igual a menos 90, né? Aqui não está aparecendo menos 90, que com certeza os pontos, né, que estão interpolados aqui, a gente não tem o menos 90, né? A gente tem aqui a frequência 0,91, o ângulo é menos 85, o próximo ponto, olha lá, já é a frequência 1.09, aí o ângulo menos 0.94. Ou seja, na hora que o comando bode escolheu as frequências ideais, né, para ele fazer o traçado do gráfico, ele não escolheu a frequência de 1 radiano por segundo. Por isso que ao passar o mouse aqui a gente não está percebendo isso, né? Mas visualmente a gente vê que a curva passa sobre o menos 90. E em altas frequências, né, o ângulo é igual a menos 180, como a gente mostrou no desenvolvimento teórico. Muito bem, para finalizar esse segmento de vídeo, vamos resolver o exemplo 7.3 do livro do Ogata, da sua 5ª edição. Nesse exemplo é solicitado que a gente trace o diagrama de Bode dessa função de transferência. Vamos lá. A gente começa olhando para a função de transferência e tentando identificar os fatores básicos. A gente percebe que tem um fator básico ganho, né, que é esse 10. A gente percebe que tem um fator básico de primeira ordem no numerador, que é esse S mais 3. A gente percebe que tem um integrador, que é dado por esse S no denominador. A gente consegue ver um outro fator de primeira ordem, só que agora no denominador. E a gente percebe que tem um fator quadrático, que é dado por esse fator aqui também no denominador. O primeiro ponto é verificar se esse fator quadrático aqui ele não pode ser desmembrado em dois fatores de primeira ordem. Para isso, né, a gente percebe o seguinte, né, que esse 2, que é o termo independente dessa expressão do fator quadrático, ele deve ser igual a ômega n ao quadrado. Então a gente já sabe que ômega n ele deve ser igual a raiz de 2. O coeficiente de S nessa expressão, a gente sabe que é igual a 2 QC ômega n. Então, 2 QC ômega n, nesse caso, vai ser igual a 1. Como a gente conhece o ômega n, o coeficiente de amortecimento QC vai ser dado por 1 sobre 2 raiz de 2. Multiplicando aqui por raiz de 2 no numerador e denominador, o que a gente observa, né? O QC ele vai ser igual a quê? A raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, e isso vezes 2 vai dar 4. Aqui na calculadora a gente vê que 2 raiz dividido por 4 é igual a 0,3535. Tá aqui, né? O QC é igual a 0,3535. Se esse coeficiente de amortecimento aqui está entre 0 e 1,
significa que trata-se aqui de um sistema subamortecido. Nesse caso, a gente não vai conseguir fatorar esse termo quadrático, né, em dois termos de primeira ordem. Então a gente pode começar a resolver o problema. Só que a gente tem que sempre lembrar que antes da gente começar a construir os gráficos assintóticos separadamente, a gente tem que colocar cada um desses fatores básicos nas formas padronizadas que a gente mostrou, né? Então a gente começa fazendo da seguinte forma, ó. G de S, ele vai ser igual a... O S, ele já está na forma padrão, então a gente não precisa se preocupar com ele. O 10 também já está na forma padronizada, a gente não precisa se preocupar com ele. Agora, isso não acontece com S mais 3, né? O S mais 3, na hora que a gente substituir por J ômega, vai aparecer algo do tipo, né? J ômega mais 3. E a gente viu lá que a forma padrão que foi utilizada era a seguinte, né? 1 mais J ômega T. Ou seja, esse termo aqui ele tem que ser igual a 1. Como que a gente faz para fazer... Como que a gente pode manipular algebricamente esse G de S para fazer isso acontecer, né? A gente pode pegar e fazer o seguinte, ó, 1/3 dividido por 1/3, então eu não alterei a expressão, vezes S mais 3. Na hora que eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou obter o quê? 1/3 de S mais 1. E aí sim, o termo vai estar, esse termo de primeira ordem vai estar descrito na forma padrão. Vamos seguir, né? No denominador, a gente encontra agora esse S mais 2, que também não está na forma padrão. Nós vamos usar o mesmo procedimento, né? Eu vou multiplicar por meio, no numerador e denominador, vezes S mais 2. E, finalmente, também esse termo aqui não está na forma padrão, né? Que a gente deveria ter um ômega n ao quadrado dividido por essa expressão, né? Muito simplesmente a gente faz isso, né? A gente multiplica e divide por 2. Aí aqui vai ficar 1 sobre S ao quadrado mais S mais 2. Agora sim, né, na hora que esse 2 vier para cá, aí esse termo aqui vai ficar na forma padrão de segunda ordem. Então agora é só a gente terminar a manipulação algébrica, né? Então eu vou ter, né, G de S igual. Eu vou colocar aqui 10, aí esse 1/3 ele vai ter que ficar junto, né, com as constantes. Da mesma forma, esse meio vai ter que ficar junto com as constantes, vezes meio, e esse meio também, ele vai ter que ficar aqui junto com as constantes. Tá lá, né? Agora a gente continua escrevendo, né? Então o que eu vou ter, né? Agora, quando eu junto essas duas aqui, eu vou ter 1/3 de S mais 1, vezes, quando eu junto agora aqui, eu vou ter meio S mais 1. E quando eu junto agora aqui, né? Eu vou ter 2 S ao quadrado mais S mais 2. Ficou faltando só esse S aqui, né? A gente pode colocar ele aqui, ó. Agora sim, a gente já tem a nossa função de transferência já descrita de forma apropriada para a gente traçar o diagrama de Bode. Então aqui eu vou ter G de S igual esse 10 aqui, né? Cancela, vai ficar 5. Esse 3 vai lá para cima multiplicando, depois divide por 2. 15 por 2 vai dar 7,5. Então, vou ter aqui 7,5 vezes... Como é que vai ficar meu denominador? S, que multiplica meio S mais 1. Aqui eu vou ter S ao quadrado mais S mais 2. Lá em cima eu vou ter 1/3 de S mais 1. E aqui eu vou ter o 2 que eu preciso, né? Para poder compor aqui a forma padrão de segunda ordem. Então, a partir dessa expressão aqui, então a gente teve que fazer alguma manipulação lá na expressão de cima. Agora sim a gente vai conseguir traçar o diagrama de Bode com as suas parcelas, né, assintóticas. O primeiro passo é escrever o G de J ômega, que é a minha função de transferência senoidal, que vai ser igual a 7,5 vezes... Vamos identificar os fatores básicos aqui. 1 sobre J ômega, que é o termo integral, vezes 1 mais J ômega vezes 1/3, vezes, aqui no denominador agora, eu vou ter 1 mais J ômega vezes meio,
vezes aqui eu vou ter 1 sobre j ômega ao quadrado sobre 2 mais j ômega sobre 2 mais 1. Daqui, a gente vai conseguir extrair as seguintes informações, né? Quais são as frequências de canto importantes? Essa aqui, que é do termo de primeira ordem no numerador, é 1 sobre t, né? Então essa frequência aqui é 3 radianos por segundo. A outra, do fator de primeira ordem no denominador, 1 sobre t vai dar 2 radiano por segundo. E aqui a gente tem o nosso ômega n ao quadrado, né? A outra frequência de canto vai ser raiz de 2 radiano por segundo. Então, esses pontos aqui vão ser importantes para a gente poder destacar no nosso gráfico. Muito resumidamente, né? O que vai acontecer? Depois vamos para o slide, que lá no slide fica mais fácil a gente acompanhar o desenho, né? Então aqui está o eixo do ômega, aqui está o eixo do módulo de g de j ômega. Então, como é que vai ficar o termo integral? Vamos colocar aqui, né? A gente sabe que ele cruza num radiano por segundo. E ele vai ter, então, esse comportamento aqui, né? Ele vai decair 20 dB por década. Aí vai ser importante eu marcar a frequência 2 radianos. Então, 1 vezes 2, então aqui eu tenho 1/8 acima, né? Então, tá aqui, 1 vezes 2. Se eu multiplicar por 2 de novo, né? Então aqui eu vou ter o quê? O 4, na escala logarítmica, né? Então o 3 vai estar por aqui, né? Tá por aqui no meio do caminho. Então, por que o 3 vai ser importante, né? Primeiro 2, né? Que ele tem, aqui a gente tem um fator primeira ordem, né? Vamos colocar com outra cor aqui, né? Então ele vai ser 0, baixas frequências, né? Em dB ele vai ser igual a 0. Depois ele começa a cair 20 dB por década. Então ele vai ficar paralelo ao gráfico em vermelho, né? Como é que vai ser o gráfico agora colocar com outra cor, colocar um verde? Como é que vai ficar agora o fator de primeira ordem no numerador? Então, ele vai começar com 0, chegar em 3, ele começa a crescer na razão de 20 dB por década. Tá faltando qual termo, né? Esse aqui. Ele vai até a frequência de canto, né? Ômega n é igual a raiz de 2. Raiz de 2 é em torno de 1,4, né? Então, por aqui, né? Então, o que vai acontecer, né? Vamos colocar agora com uma outra cor, um amarelo. Ele vai vir até aqui, até a frequência de canto. O ganho em dB vai ser igual a 0. Aí depois ele cai, só que muito mais acentuadamente, né? Do que os outros gráficos que a gente tinha traçado, né? Porque agora aqui ele vai cair a uma taxa de 40 dB por década. Lembrando que a gente esqueceu ainda de desenhar o ganho 7,5 constante, né? Como esse valor é maior do que 1, aí vai ser algo por aqui, ó. Tá certo? Então, em dB, né? A gente tem esse gráfico em azul aqui, ele vai ficar acima de 0. O que a gente tem que fazer é somar todas as assíntotas. Normalmente, a gente vai fazendo isso por intervalos, né? Então, vamos somar todas as assíntotas, né? De 0 até 1, depois de 1 até a raiz de 2, depois de raiz de 2 até 2, de 2 até 3 e assim por diante, né? de 3 em diante, né? Então, mas vamos fazer olhando para o slide, que já tem a figurinha pronta, vai ficar mais fácil de entender. Nesse slide vai ficar mais fácil da gente visualizar o comportamento de cada um dos fatores básicos. O primeiro deles é esse aqui, né? Que é o fator correspondente ao ganho, né? A gente simplesmente vai fazer, no caso do módulo, 20 vezes log de K, né? E a gente vai obter esse valor aqui, que vai ser uma reta, né? Horizontal, e ela vai estar acima do eixo, né, das frequências, né? Porque 7,5 é maior do que 1. Se essa constante K fosse menor do que 1, essa reta ia estar posicionada aqui para baixo do eixo das frequências. Em relação ao termo integral, que é o 2, ele vai ter um decaimento constante, né, de 20 dB por década, sendo que ele vai cruzar obrigatoriamente, né, na frequência de 1 radiano por segundo. Ele vai cruzar com o eixo das frequências. Então vai ser essa assíntota aqui, né? No caso do fator de primeira ordem no numerador, como que ele vai se comportar, né? Ele vai ficar igual a 0 até a frequência de canto, e na frequência de canto ele começa a crescer 20 dB por década. Ele vai seguir igual a 0 até a frequência de 3 radianos por segundo,
depois ele começa a crescer 20 dB por década. O termo fator de primeira ordem no denominador, mesma coisa, né? Só que ele vai seguir igual a zero até a frequência de canto, que é 2 radianos por segundo, e ele começa a cair 20 dB por década. Lembrando, né, que nesses dois casos aqui, né, o T, no primeiro caso, ele é igual a 1/3, então 1 sobre T vai ser 3. No segundo caso, o T é igual a 1/2, né, 1 sobre T vai ser igual a 2. Por isso das frequências 3 radianos, né, e 2 radianos por segundo. E o último termo, que é o fator quadrático, ele vai seguir igual a zero até a frequência de canto, que é ômega-n. Ômega-n a gente viu que é a raiz de 2, então é em torno de 1,4, e a partir de 1,4 ele decai 40 dB por década. A gente pode perceber claramente que essa curva em marrom ela está decaindo mais acentuadamente, né, do que a curva em verde. A verde está decaindo 20 dB por década e a marrom 40 dB por década. Então o que a gente tem que fazer sempre é somar as assíntotas, né, dentro dos intervalos, né, importantes, né, em que a gente tem mudança de inclinação das assíntotas, né? Então, a gente vai seguir sempre quais são os intervalos que a gente vai determinar, né? O primeiro intervalo vai ser de 0 até em torno de ômega-n, depois de ômega-n até 2, depois de 2 até 3 e depois a partir de 3. Tá certo? Vamos fazer isso em preto. Então, de 0 até ômega-n, a gente percebe que a gente só tem efeito, né, tanto do fator de ganho quanto do fator integral. Então, quando você soma essas duas curvas, que é a curva em azul claro, né, e a curva em vermelho, a gente vai obter essa curva aqui, que ela vai justamente até a frequência ômega-n. Nesse ponto, começa a atuar o fator quadrático, né? Então, além dos 20 dB por década que eram impostos pelo integrador, a gente vai ter mais 40 dB por década que vai ser imposto agora pelo fator quadrático. Então, a gente vai ter esse decaimento aqui de 60 dB por década até em torno da frequência de 2 radianos. Nessa frequência de 2 radianos por segundo, o fator de primeira ordem no denominador começa a atuar também. Então, o decaimento ele começa a ficar mais acentuado ainda. Então, o decaimento que era de 60, ele passa a ser de 80 dB por década. Na frequência 3 radianos por segundo em diante, o fator de primeira ordem no numerador ele vai atenuar um pouquinho, né? Então, ao invés de 80 dB por década, você volta para 60 dB por década. Aí você tem esse comportamento aqui. Então, essa curva, né, em preto é a aproximação assintótica do módulo de G de J ômega em dB. Se a gente quisesse fazer a curva real, a gente poderia fazer, né, para cada fator, a gente poderia fazer essa linha pontilhada e tentar corrigir essas curvas, né, sempre próximo, né, em regiões próximas das suas respectivas frequências de canto. Mas normalmente a gente não faz isso, né? Quando você quer a curva real precisa, a gente sempre vai utilizar uma ferramenta computacional. E o mesmo vale para os ângulos, né? Então, para o caso do ângulo do fator de ganho, ele vai ser zero o tempo todo, como a gente viu antes, né? Para o caso do fator integral, né, ele vai ser igual a menos 90 o tempo todo, a curva em vermelho aqui, né? Para o caso do fator de primeira ordem, no numerador, ele vai começar em 0 e vai transitar para o 90, né? Passando por 45 justamente na frequência de canto, que é de 3 radianos por segundo. No caso do fator de primeira ordem no denominador, o comportamento vai ser o recíproco, né? Ele vai começar em 0 e vai para o menos 90, passando pelo 45 na frequência de 2 radianos por segundo. E, finalmente, no caso do termo quadrático, a gente vai ter ele começando em 0, passa pelo menos 90 justamente na frequência ômega-n, que é a raiz de 2, e depois ele vai estabilizar em torno de menos 180. E da mesma forma, né, que a gente fez para as assíntotas dos módulos, a gente vai somar, de acordo com esses intervalos aqui, os gráficos de ângulo, né? E a gente vai obter esse gráfico aqui final. Tá certo? Então, usando esses conhecimentos, né, do comportamento dos fatores, né, de ganho, integral ou derivativo, primeira ordem, numerador ou denominador e os fatores quadráticos, a gente consegue fazer um esboço do diagrama de Bode sem ter acesso a muito recurso computacional.
Muito embora a gente sempre vá utilizar, né, algum software como Python, MATLAB, ou então algum software específico para traçar o diagrama de Bode. Mas esse conhecimento é importante, pois você vai estar tendo um sentimento, né, do que acontece na medida que você insere, por exemplo, blocos de primeira ordem, blocos de segunda ordem no seu sistema, né, e você vai ver o que acontece com a análise de resposta em frequência, qual o impacto que pode ser ocasionado, né, por esses blocos, né, na análise de resposta em frequência. Finalmente, com isso a gente encerra essa aula 3, que foi dividida em duas partes, A e B. Então a gente teve bastante conteúdo, né, nessa aula, mas a gente pôde explorar bem a técnica de construção de diagramas de Bode. A gente não pode perder de vista, né, que a gente sempre vai utilizar uma ferramenta computacional para fazer essa análise de resposta em frequência, né, incluindo o traçado do diagrama de Bode, né? Então, ou MATLAB, ou Python, então alguma ferramenta dedicada para a planta que você estiver trabalhando, tá certo? Mas o conhecimento desses fundamentos vai ser muito importante para que você saiba qual o impacto, né, de modificação do sistema, da inclusão de um componente, né, de acordo com o tipo da função de transferência desse componente, você vai ter uma noção do impacto que esse componente vai causar na resposta em frequência. Então, meu conselho agora é fazer outros exercícios. Na bibliografia que a gente utiliza no curso, né, a gente tem diversos exemplos e eu acho que a gente deve explorar isso aí, tanto resolvendo os problemas, né, manualmente, quanto também utilizando ferramentas computacionais para poder verificar os resultados obtidos. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui, né, e boa sorte. Meu e-mail está aqui embaixo, vai ser um prazer se você me contactar. Abraço!